seja muito bem-vindo ao Emária de hoje. Esse programa feito com muito carinho para você que está em casa nos assistindo e transmitido aqui todos os sábados das 20 às 21 horas na TV Gazeta Brasil. Então, já coloca aí na sua agenda esse horário de transformação. Sim, gente, transformação, porque esse programa ele tem o intuito de proporcionar, de te orientar para que você alcance os seus níveis mais elevados de prosperidade, autodesenvolvimento, autoconhecimento, sempre trazendo orientações fantásticas que têm, sim, muito poder para transformar positivamente a sua vida e a vida das pessoas que você ama. Esse programa é feito para você que está andando em ciclos, repetindo padrões, não quer mais continuar simplesmente fazendo sempre as mesmas coisas e obtendo sempre os mesmos resultados. Então, fique aqui comigo, assista até o final, pode pegar papel e caneta, porque hoje temos orientações, enfim, é só ficar aí, preparar esse momento, tá? Nós vamos começar esse primeiro quadro falando sobre lei da atração, que sempre aqui no Emária, nesse programa, é o mesmo que dizer lei da fé. Isso mesmo, gente. Aqui nós acreditamos que a fé, a lei da atração, tudo está coligado. Deus criou todas as coisas e nos trouxe ali alguns ensinamentos que estão na Bíblia, por exemplo, né? Alguns ensinamentos que têm um poder gigantesco de transformar vidas. E é justamente unindo ciência e esses ensinamentos consagrados, bíblicos, que eu trago aqui para vocês todas essas orientações. Sim, tudo que nós trazemos aqui é pautado nesses princípios e nessa base. E eu vou falar inicialmente um pouquinho sobre ciência, mas de uma forma bem fácil para que você entenda. Alguns experimentos já comprovaram que a nossa mente, nosso cérebro, não sabe diferenciar o que realmente está acontecendo daquilo que nós imaginamos. Sim, já foram feitos experimentos no seguinte sentido: eletrodos são colocados na cabeça de pessoas, né? No momento em que, por exemplo, elas estão realizando uma prova ali, um grande atleta, por exemplo, está realizando uma prova, e aí, no momento em que ele está realizando essa prova, alguns mecanismos, né, ficam acesos, assim, são estimulados na nossa mente. E aí, depois, esse mesmo atleta, ainda sendo monitorado, imagina detalhadamente ele realizando aquela prova. Só que ele não está fazendo nada, ele está ali deitado, apenas imaginando. E o nosso cérebro ativa as mesmas funções neurais, não existe nenhuma diferença. Ou seja, a nossa mente, ela entende o nosso pensamento como algo que realmente está acontecendo, como o real, ok? E aí, partindo desse pressuposto e já entendendo mais um pouquinho sobre a ciência, sobre todos esses experimentos que comprovam, né, a grande energia que existe, que a gente emite, que o nosso corpo emite, nós somos feitos de energia, né, o elétron, que é a menor partícula que nós temos aí, ela é completamente feita de energia, e tudo isso nos faz entender que aquilo que está escrito na Bíblia é verdade. Aquilo, como você pensa, acontece. Tudo que pedires em oração, crendo, recebereis. Olha a importância da fé. Se você tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, aquele monte se precipitará. Ou seja, a importância do que nós pensamos. E claro, já trouxemos muitas vezes aqui no programa também a grande importância daquilo que nós falamos. Mas a gente tem que entender o seguinte: a gente pensa e depois fala, né? Dificilmente a gente vai falar algo que não pensou, mesmo que seja algo espontâneo que passou pela nossa cabeça ali, que nós nem queríamos falar, mas de alguma forma isso esteve dentro de nós, esteve em forma de pensamento. Nós pensamos antes de falar. Então, por enquanto, e nós já gravamos vários
quadros aqui, já falamos sobre o poder do pensamento, inclusive já fizemos um compromisso sobre falar bem de nós mesmos, aqui mesmo nesse programa. Mas agora, hoje, eu quero ficar um pouquinho no lógico, quero que você se deixe imaginar. Sim, eu quero que você imagine comigo, porque hoje o programa vai ser pautado principalmente naquilo que nós pensamos. E a gente sabe que o pensamento, ele tem uma carga energética, mas o sentimento tem uma carga energética muito maior. Sim, já vimos inclusive pessoas em momentos de um momento tenso ali, agudo, onde você precisava tomar uma decisão rápida, por exemplo, no meio de um acidente, no momento que alguma coisa está caindo, no momento em que a pessoa não consegue pensar muito, ela agindo de uma forma que ela não conseguiria agir em outro momento. Por exemplo, um episódio onde um portão extremamente pesado foi caindo numa criança e a mãe percebeu e ela conseguiu levantar esse portão e tirar a criança, e depois, para esse portão se mover, foi necessário vários homens ali para fazer. Então, a gente entende que o nosso pensamento muitas vezes pode também nos limitar. Sim, pode colocar limitações. E no momento em que nós não conseguimos, no desespero mesmo, né, ver ali uma barreira, nós conseguimos fazer mais coisas por causa da adrenalina. Então, inclusive, falei um pouquinho sobre atletas aqui. Muitos atletas, eles trabalham justamente essa adrenalina, essa emoção antes de iniciar ali alguma atividade, justamente para poder conseguir bater recordes e tudo mais. Mas voltando agora ao assunto do pensamento, eu queria que você agora realmente imaginasse comigo. Imagina como é ser um ator, como é ser uma atriz. Um ator, ele precisa representar um personagem. E a gente consegue entender isso porque nós estamos aí diante de filmes, novelas, seriados e algumas pessoas interpretando maravilhosamente, lindamente alguns personagens. Mas eu vou trazer para você aqui um fato muito curioso. Existem algumas pessoas que se entregam tanto no momento de compor um determinado personagem que mesmo depois daquele personagem ela fica com algumas coisas desses personagens. Existem alguns relatos aí na internet de algumas pessoas que interpretaram, por exemplo, papéis negativos, pessoas com algum tipo de problema, algum tipo de vício, e que depois de interpretar esse personagem, tiveram exatamente ao longo da vida, desenvolveram aquele mesmo problema. É como se o personagem tivesse se fundido. Imagina isso nesse contexto que eu trouxe para você, sobre a nossa mente não saber a diferença do que é real e daquilo que nós estamos imaginando. Imagine a lei da atração agindo nesse momento. A pessoa se entregando tanto àquele personagem e atraindo para a vida dela exatamente aquilo que aconteceu. Mas também existe o contrário, né? Então, nós temos, por exemplo, alguns influenciadores digitais aí que estão muito bem, que se despontam muito e fazem um trabalho incrível, que assumem personagens. Na grande verdade, muitas pessoas na internet assumem personagens, não exatamente como nos filmes, nos seriados e novelas, como eu disse, mas de uma forma onde eles desenvolvem todo um trabalho, eles fazem um brand e desenvolvem qual a personalidade, qual a característica daquela influenciadora, daquele influenciador, como que ele quer se posicionar. Isso, a palavra correta é posicionamento. E aí, algumas pessoas, eu vou trazer aqui o exemplo da Cela, né? A Cela, ela veio de uma família humilde e ela se posicionou na internet como alguém extremamente elegante, chique. No início era uma brincadeira, mas esse foi o posicionamento dela. E hoje ela tem uma vida elegante, chique. Então, muitas pessoas estão representando papéis aí nas redes sociais, aí na internet.
E elas estão, sim, existem muitos relatos, né? A gente consegue observar, você deve seguir alguém, pessoas que não tinham dinheiro, não tinham prosperidade, que começam a desenvolver esse papel, começam a assumir aquela persona, aquela personalidade e simplesmente despontam. E é fantástico poder observar isso, né? A gente vê não só o caso da Cela, mas muitos outros influenciadores aí, eu sei que você conhece alguns, que começaram lá de baixo, mas assumiram a personalidade de uma pessoa próspera, de uma pessoa bem desenvolvida, e essa personalidade, de alguma forma, fez com que ela atraísse a vida que ela desejava, vida que está condizente com aquela personalidade. E aí, eu te faço um convite. Vamos trabalhar o lúdico na nossa vida? Vamos assumir a personalidade daquilo que nós queremos ser? E eu estou falando daquilo que é o desejo real do seu coração. Sim, porque você vai atrair aquilo que você pensa, aquilo que você sente. De verdade, você precisa criar esse personagem interno, você precisa se vestir de acordo com o que você deseja, você precisa ter um pensamento, um sentimento adequado àquilo que você deseja, para que você realmente possa atrair essas situações para sua vida. E aí, eu vou te dizer que existem alguns passos para que a gente possa criar esse personagem. O primeiro deles é o autoconhecimento, que é importantíssimo. Eu sempre trabalhei na clínica, no consultório, o autoconhecimento, inicialmente nos atendimentos. Eu acho importantíssimo a pessoa, primeiro, se conhecer, entender de onde ela veio, como ela se formou, qual tipo de pensamento ela tem, o que ela tem atraído para a vida dela, se o que ela tem atraído para a vida dela está condizente com aquilo que ela pensa, quais são os ciclos repetidos que ela tem vivido, normalmente os mesmos trabalhos, os mesmos relacionamentos ou a mesma situação física. As pessoas, elas repetem ciclos. Então, nesse primeiro momento, eu sei que você não está no consultório, mas eu quero que você faça uma autorreflexão. Comece a entender que tipo de pensamento você tem. Você tem pensamentos mais voltados para a gratidão? Ou você tem pensamentos mais voltados para o lado negativo? Você tem pensamentos mais voltados para a fé? Ou você está vibrando numa energia mais baixa? Você tem que entender quais são os pensamentos e emoções predominantes na sua vida, quais são as suas verdadeiras crenças, as suas crenças limitantes. Esse é o primeiro aspecto. Começar a fazer uma autoanálise verdadeira, genuína, entendendo como você funciona e tentando correlacionar com aquilo que acontece. Quais são os primeiros pensamentos do seu dia? O que você fala, o que você diz tem muito a ver com o que você pensa, claro. Então, esse primeiro processo de fazer uma autoanálise, de entender, né, quais são os seus medos, quais são os pensamentos que estão sempre ali, aqueles mais constantes, é um processo muito eficaz para que você possa alcançar o seu desenvolvimento, para que você possa atingir um limite mais positivo na sua vida. E aí, claro, depois que você faz esse trabalho de autoconhecimento, você inicia um trabalho de correlação. Primeiro você entende como você funciona, como você pensa, e aí sim você tem a capacidade de começar a correlacionar isso, começar a correlacionar com aquilo que você está atraindo. O que você tem realmente atraído para a sua vida? Então, esse trabalho de se conhecer, se entender e começar a correlacionar com a sua vida é extremamente importante. Por quê? Porque aí nós partimos para um segundo ponto. Depois do autoconhecimento vem a autorresponsabilidade, que também é fantástica. E nós vamos falar muito sobre a autorresponsabilidade hoje. Por quê? Porque é algo que está no seu controle, está nas suas mãos. Quando você
faz uma oração para Deus, você tem fé, você acredita no grande poder de Deus. Mas a gente tem que se lembrar que existe o livre-arbítrio, que Deus nos deu autoridade sobre muitas coisas, né? Ele nos deu a capacidade de escolha, de fazer aquilo que nós desejamos colocar em prática. Nós não temos um destino engessado, somos simples marionetes. Não, Deus nos deu sim o livre-arbítrio. E esse livre-arbítrio, é claro que vai fazer diferença em muitos aspectos da nossa vida. Então, a gente precisa utilizar isso a nosso favor, entendendo que Deus nos deu sim autoridade sobre muitas coisas. E aí, essa autoridade, a gente precisa utilizar de uma forma consciente. E aí que entra a autorresponsabilidade. Entendendo sim que nós seremos sempre abençoados e protegidos por Deus, mas que nós temos responsabilidade sobre aquilo que nos acontece, né? Como, inclusive, você faz as suas orações. Você faz a sua oração simplesmente como alguém totalmente sem poder, sem capacidade nenhuma. Ah, Senhor, por que isso aconteceu comigo? Ah, por que o Senhor não faz isso por mim? Mas não muda absolutamente nada na sua vida? Qual seria o mérito disso? Então, nós vamos falar agora sobre autorresponsabilidade, ok? Agora discorrendo mais sobre autorresponsabilidade e lembrando que falamos primeiro sobre autoconhecimento, sobre a capacidade de correlacionar aquilo que nós pensamos com aquilo que nos acontece, trazendo em seguida essa autorresponsabilidade. E aí, quando vem a autorresponsabilidade, vem o trabalho. É que iniciamos um processo de transformação. E aí que a gente pode utilizar com essa autorresponsabilidade, eu sou responsável pelo que me acontece. Então, se eu sou responsável, eu tenho o poder de mudar a minha vida, aí sim, a gente começa a poder introduzir o lúdico. Sim, a gente pode criar, sim, a vida que a gente deseja e tentando ser, fingindo ser, imaginando ser, mostrando para o nosso cérebro que nós somos diferentes, que nós estamos nos tornando pessoas diferentes, que nós queremos viver experiências diferentes. E eu sei que isso traz medos, aciona mecanismos de defesa. Por quê? Porque normalmente, quando vem uma mudança, vem uma insegurança. A gente quer muito uma vida próspera. Eu já trabalhei, já atendi pessoas que queriam, por exemplo, demais ganhar na loteria. Mas, sempre que pensavam nisso, tinham medo de sequestro, assalto. E aí, quando a gente olha, por exemplo, de uma forma racional, quando nós vamos olhar os números, a gente entende que as pessoas mais pobres, com menos condição financeira, estão muito mais vulneráveis a assaltos, a criminalidade, do que as pessoas que têm como comprar uma segurança ali, garantir ou vivem num lugar um pouco mais seguro mesmo. Essa é a palavra exata, né? Então, mas é um medo inconsciente. Ou então, a pessoa tem um medo de se tornar uma pessoa ruim por tudo que ouviu. Ah, eu prefiro ser pobre do que ser ruim. Gente, não está correlacionado, ok? Mas as pessoas, elas têm esses pensamentos entronizados ali dentro delas. Não está correlacionado. Não quer dizer que uma pessoa próspera vai ser uma pessoa ruim. Não existe, né, isso. Não é uma correlação direta. Mas as pessoas, elas fazem essa correlação. Então, é tentar entender quais são ali os seus sabotadores. O que vem te sabotando? O que vem te impedindo de ser aquela pessoa que você deseja? E aí sim, você começa a criar esse personagem. Você começa a imaginar: se eu já fosse rica, como seria o meu dia? Que tipo de roupa eu usaria? Se eu já estivesse naquele emprego, como eu me vestiria para aquele emprego? Se eu já estivesse naquele relacionamento, como eu me vestiria? Como eu me comportaria? Como eu sentiria? E aí a gente começa a entrar nesse jogo que eu falei,
de criar uma persona, de criar um personagem que esteja condizente, compatível com aquilo que nós realmente desejamos, com aquilo que lá dentro a gente sabe que é o nosso propósito, que é o nosso objetivo de vida. Então, você já tem aí algumas ferramentas na sua mão, você já entendeu o passo, você já entendeu que você precisa trabalhar dentro de você mesmo, mas você também precisa trabalhar o externo. Sim, porque as pessoas prósperas, elas agem de um jeito. As pessoas que têm um bom relacionamento, elas têm um padrão. As pessoas que têm uma família incrível, elas também seguem um padrão. Então, qual é o seu desejo? Qual é o seu sonho? Qual é a sua próxima meta? Aquilo que realmente aquece e toca o seu coração. Se você já tivesse alcançado isso, como você agiria? Você ainda estaria vestida da mesma forma que você está agora? Ah, Mara, mas eu não tenho roupas, eu não tenho condição. Mas não daria para se vestir um pouco melhor? A sua casa estaria bagunçada, a sua vida desorganizada, você estaria adiando as suas atividades físicas, seu autocuidado? Ou você simplesmente agiria de uma forma diferente e priorizaria aquilo que realmente importa? Eu creio que sim. A maioria das pessoas, eu tenho certeza, que responderam: ah, mas se eu tivesse dinheiro, eu passaria mais tempo com a minha família. Ah, se eu tivesse aquele emprego, eu me vestiria de uma forma diferente. Mas aí você fica vibrando sempre na escassez, porque o se eu tivesse, se eu fosse, na sua mente, ela entende perfeitamente que não é para você, que você não é. E agora a gente precisa fazer um trabalho de enganar a nossa mente. Sim, nós já fazemos um trabalho nas orações, é comum, de convencer a Deus que nós somos merecedores, só porque nós não fazemos esse trabalho de nos convencer. E como que você vai se convencer de que você é merecedora? É trabalhando num perfil aqui de enganar a sua mente. Sim, fazer com que a sua mente, fazer com que o seu subconsciente acredite que você já é uma pessoa próspera, que você já é uma pessoa abençoada, que você já alcançou aquilo que você deseja. E eu sei que existem alguns influenciadores aí que você olha, que te inspiram. E eu sei que você já pensou: puxa, eu deveria ter gravado aquele vídeo, eu deveria ter começado a postar, ou eu já deveria ter começado aquele negócio. Mas você vai simplesmente adiando. Por quê? Porque você não se sente capaz. Nós estamos na era da procrastinação. As pessoas têm procrastinado tudo. E estamos assim justamente por quê? Porque nós não nos sentimos capazes. E hoje é diferente de antigamente, né? As pessoas antes não tinham tantas oportunidades visíveis e palpáveis como temos hoje. Por exemplo, as redes sociais hoje são extremamente fáceis de alcançar, né? Você tem ali na sua mão, você consegue gravar um vídeo, você consegue se posicionar gastando praticamente nada. Não é tão difícil, hoje é extremamente acessível. Cursos, você tem uma infinidade de cursos ali na internet, né? Uma infinidade de cursos grátis. Sim, você não precisa investir tanto para começar, para aprender algo novo. Você pode aprender línguas de uma forma gratuita. É claro que você pagando, talvez você tenha mais qualidade, você tenha faça isso de uma forma mais rápida, seria o ideal, você ter condições de fazer, mas a gente tem tudo, né? São muitas escolhas. E aí, quando você tem muito poder de escolha, são muitas possibilidades, às vezes você acaba não se apegando a nenhuma, porque é tudo muito fácil. Eu não faço hoje, mas eu sei que estará ali disponível amanhã para quando eu quiser. Eu sei que estará disponível para depois, quando eu decidir. E aí você vai simplesmente adiando. E a procrastinação, ela tem feito isso, né? Tem feito as pessoas adiar, tem feito com que as pessoas passem a simplesmente ficar adiando tudo, deixando tudo para depois. Eu sei que você já procrastinou também. Então, esse aspecto é muito importante também para ser analisado. Por que deixar
para criar esse personagem depois, se você pode criá-lo agora? Por que deixar para se posicionar da forma que você realmente deseja depois, ao invés de começar a se posicionar agora? Pensa nisso, né? Faça essa reflexão. Por que não fazer como esses influenciadores que estão prósperos, estão se desenvolvendo e simplesmente criar aquela personalidade que você quer? Vamos trabalhar para convencer a nossa mente, né? Eu não acredito em uma lei da atração separada de Deus, separada da fé. Para mim, a lei da atração, ela é sim um complemento do que está na Bíblia de uma forma um pouquinho mais científica. Eu não consigo enxergar de uma forma diferente. Não sei você, qual é a sua crença, como você lida com essa situação. Mas a grande verdade é que ali na Bíblia existem muitas vezes, né, em várias passagens, está falando do poder daquilo que a gente pensa, que a gente sente. Inclusive, tem uma passagem que diz que a morte e a vida estão no poder da língua, que quem bem utiliza, e a gente já falou aqui sobre o que está na nossa boca esteve primeiro na nossa mente. A gente falou já hoje aqui no início do programa sobre a fé, né? Se você tiver pequena fé, as coisas acontecem. Quantos milagres você já viu acontecendo, né? Então, você tem que começar realmente a criar esse personagem, só porque existe um aspecto que pode te ajudar muito, que pode te ajudar bastante, que é não se preocupar com o como. Gente, esse é um ponto fantástico, um ponto fundamental. Eu sei o que eu quero, eu sei quem eu quero ser, eu sei qual é o meu propósito de vida, eu sei qual é a minha missão, eu sei que eu preciso transformar a vida do meu filho, eu sei que eu preciso ajudar os meus pais, eu sei que eu preciso ter um trabalho melhor, eu sei de tudo isso já está determinado, mas eu não consigo, com os meus olhos, enxergar o como. E aí, eu não conseguindo enxergar o como, eu não consigo acreditar que é possível. E é claro, gente, é fantástica a vida. Muitas coisas impossíveis acontecem, são possíveis porque aconteceram, mas que para os nossos olhos parecem impossíveis, acontecem. Hoje mesmo, o fato de eu estar aqui tão grata e feliz, podendo falar de tudo isso que eu acredito em rede nacional para tantas pessoas que estão em casa. Há um tempo atrás, para mim, parecia impossível, né? Eu não conseguia, de uma forma lógica, imaginar qual caminho eu percorreria para chegar nesse ponto, para chegar a estar aqui. Então, parecia muito difícil para mim. Talvez até impossível, mas eu sabia que eu queria contar para as pessoas todos aqueles ensinamentos que transformaram minha vida. Eu sabia que eu queria transformar a vida de pessoas. Eu não tinha noção que seriam tantas pessoas, mas eu me dispus a fazer isso. Eu me dispus a fazer isso nas redes sociais, eu me dispus a fazer isso no consultório, eu me dispus a ler muitos livros sobre esses assuntos, a entender cada vez mais, a acompanhar, observar a vida de pessoas que também se transformaram, né, o relato de pessoas, e foi tão importante, foi tão rico para minha vida, que eu só sabia o que eu queria fazer, mas eu jamais, se alguém me perguntasse há pouquíssimos anos atrás, se alguém me dissesse, olha, você estará num programa em rede nacional falando sobre esses assuntos, falando sobre a lei da atração e fé, eu olharia e falaria, mas seria impossível, e não foi impossível. Estou aqui agora falando com você que está em casa, e eu te digo que o impossível, ele só existe para quando você se limita. Igual essa história que eu contei agora sobre, em alguns casos extremos, uma mãe conseguiu levantar um portão que precisaria de vários homens ali para levantar. Por quê? Porque ela precisava fazer. Ela sabia o que ela queria salvar o filho. Ela não teve dúvida do que ela queria. E aí ela encontrou forças ali para conseguir fazer isso. E é claro que ela vai elaborar de alguma forma, vai acreditar que foi um anjo
que ajudou, ela vai acreditar que foi alguma força sobrenatural e que seja um anjo, que seja uma força sobrenatural. O que eu quero te dizer é que você tem que saber o que você deseja, mas você precisa parar de se preocupar com o como, parar de se preocupar com o como isso irá acontecer. Se preocupe em alimentar e trabalhar a sua fé. Se preocupe em se convencer de que você merece, em se convencer que você é uma pessoa que realmente combina com aquilo que você está falando, aquilo que você está desejando, né? Eu preciso me convencer todos os dias de que eu ainda posso fazer mais coisas, porque ainda existem situações na minha vida que eu ainda não alcancei. E você precisa simplesmente se preocupar com essa parte interior e deixar de se preocupar com o como. E eu gosto muito de trazer aqui, eu sigo bastante, né, algumas pessoas na internet, e eu sigo a Mariana Rios. E tem uma história que ela conta, algumas histórias, e eu vou trazer aqui para ilustrar a importância de não se preocupar com o como. Talvez assim fique mais fácil para você entender e conseguir assimilar esse conceito, ok? Na verdade, eu vou trazer duas histórias que a Mariana Rios sempre conta aí nas redes sociais e que já me inspiraram demais, que me ajudaram muito. Eu sou muito grata por ter ouvido essas histórias, então vou compartilhar com vocês justamente para que você entenda essa questão do como. Ela conta que ela vendia bombons ali na rua, né? E um dia ela passou na porta da Jaguar. E aí, quando ela passou na porta, ela ficou completamente encantada por aquele carro. Ela olhou e ela tinha certeza absoluta que ela queria ter um carro daquele. Realmente trabalhou isso na vida dela, se convencendo internamente, né, obviamente, de que ela queria aquele carro. E ela sabia, ela queria muito aquele carro e ela sabia que ela ia conseguir. Não sabia como, porque naquele momento ela estava vendendo bombons na porta da concessionária e pessoas estavam entrando ali, pessoas que já estavam bem-sucedidas e prósperas estavam entrando ali para comprar um carro. Então parecia muito difícil, muito distante. E qual seria o pensamento lógico de uma pessoa? Fica imaginando, ela não falou sobre isso, tá? Eu fazendo uma análise aqui, imaginando da minha forma. O pensamento lógico seria: eu vou trabalhar, vou juntar dinheiro e vou pegar esse dinheiro e vou comprar esse carro um dia. Esse é o pensamento mais lógico e mais natural numa situação dessa. Imagine que você, muitas vezes, pense exatamente assim na sua vida. Eu vou trabalhar e vou conquistar determinada coisa, ok? Mas no caso dela, foi muito diferente. Ela estava ali já começando a fazer seus trabalhos, né? Um tempo depois, fazendo já seus trabalhos de parceria, já ali a parte comercial da vida dela, né? E aí um dia o pai dela, ela conta desse jeito, que o pai dela ligou e falou: olha, eu tenho que te dizer que você está numa seleção para ser a embaixadora da Jaguar. E na hora ela se lembra do dia que ela estava vendendo bombons, ela fala pro pai dela: já serei eu, já tenho certeza que sou eu. Ela já tinha, de alguma forma, conquistado isso. Lá no passado isso não tinha chegado ainda, né? No meio invisível ela já tinha conquistado e ela teve certeza que seria ela. E aí o pai dela diz: quem ganhar, né? Quem ficar ali em primeiro lugar, quem for escolhido, ganhará um Jaguar. Olha para você ver o como dessa história. O como dessa história, ele não é o como que todo mundo imagina, o óbvio. Eu vou, ganho dinheiro, entro na concessionária e escolho o carro que eu quero e compro. Não. Na situação dela, foi totalmente diferente. Ela ganhou o carro de uma forma que parecia muito difícil, porque quantas atrizes existem no país, maravilhosas, quantas pessoas incríveis existem por aí, porque ela foi escolhida, porque ela quis de verdade aquele carro. Ela achou que era capaz, ela sentiu, ela se convenceu que era capaz. E aí, tudo conspirou ao favor dela. Eu falei que ia trazer duas histórias, tem mais uma história. Ela entra na casa, ela conta, né,
que ela entra na casa de um amigo, no apartamento de um amigo um dia, e parecia muito impossível também, porque ela tinha acabado de chegar na cidade, não conhecia ninguém, morava bem distante, não tinha emprego ainda. E quando ela entra, ela sente que iria morar exatamente naquele apartamento, com vários apartamentos no prédio. Quando ela entra, ela sente, ela fala para mim: eu vou morar aqui, eu sei que eu vou morar aqui. E parece até desagradável, né? Imagina alguém chegando na sua casa e olhando para sua casa e falando: nossa, eu vou morar aqui, eu sei que eu vou morar aqui. Poucas pessoas teriam essa ousadia de dizer, né? Porque as pessoas poderiam até interpretar de uma forma diferente, pensando que foi um sentimento negativo. Mas ela não. Ela sentiu que era, ficou feliz, sentiu aquela emoção de acreditar que moraria ali um dia e ela se convenceu, gente. Ela se convenceu. Eu gosto muito dessa história. Por quê? Anos depois, nem foram tantos anos assim, ela chegou atrasada um dia no trabalho, porque morava muito longe, estava gravando. E aquele prédio, esse prédio específico, ele era da emissora onde ela estava trabalhando. E aí, eles ofereceram o apartamento para ela. E foi exatamente aquele apartamento. Um amigo já tinha pulado para um outro apartamento por conta de outras situações. E ela foi morar exatamente naquele apartamento. Ou seja, gente, se fosse para você se preocupar com o como seria, né? Esquece essa história de que a emissora era dona ou tinha um convênio justamente com aquele apartamento e, enfim, tudo isso se entrelaçou e tudo isso aconteceu. Se você fosse se preocupar com como seria, você teria que se preocupar naquele momento que ela entrou no apartamento, pelo menos, né? Em como primeiro ter um trabalho, depois ajuntar o dinheiro ali suficiente e depois convencer o seu amigo a sair de lá e depois conseguir alugar aquele apartamento e ainda ser compatível com os seus próximos trabalhos, onde ela queria viver. Olha quantas barreiras, quantas limitações teriam ali até ela chegar no como. E são muitas, mas tudo aconteceu perfeitamente. Ela não precisou ficar forçando nem imaginando. A única coisa que ela precisou fazer foi acreditar e se convencer de que aquilo era algo bom, de que aquilo era algo legítimo e que um dia ela estaria morando ali com naturalidade, né? Nem a barreira que muitas pessoas têm de eu estou querendo pegar o lugar do outro. O outro também vai evoluir, também vai crescer, também vai mudar de lugar. Então, se preocupe em se convencer. Eu espero que essas histórias tenham o mesmo peso para vocês que tiveram para mim, né? De conseguir entender como não se preocupar com o como. Tem uma história também que tem ali no filme O Segredo, né? Que eu gosto muito. Quando a pessoa ela comenta sobre não se preocupar com o como, ele dá um exemplo também que eu gosto bastante. Que quando você vai viajar. Quando você vai viajar, você sabe onde você vai chegar. Por exemplo, eu vou sair daqui, eu vou para Brasília. Eu moro em Goiânia hoje, vamos supor que eu esteja indo para Brasília. Eu sei que eu quero chegar em Brasília e eu sei onde fica, como pegar a estrada para Brasília. Mas eu não tenho que ficar vendo toda a estrada para eu chegar lá, principalmente se for à noite. O meu farol, ele só consegue enxergar ali no máximo 200 metros na minha frente. Então, eu só vejo aquela parte da estrada, eu não sei o que tem na frente. Mas eu já fiz esse trajeto várias vezes. Eu sei que passo a passo, um passo de cada vez, eu vou chegar lá. Mesmo que eu não consiga me lembrar de toda a estrada, mesmo que eu não consiga, eu não preciso me preocupar com tudo isso. Não preciso me preocupar com o como em cada detalhe. Eu sei que é o meu objetivo. Muitas vezes você está ali com o GPS, você só coloca o objetivo. E aí quando você sai do caminho, o GPS vai dizer, calculando a rota, e vai te colocar de novo no caminho. Ele não vai ficar te chamando a atenção, dizendo que você errou, você não devia ter feito isso. Ele é prático, eu também gosto muito dessa analogia do GPS. Você coloca o seu destino no GPS e quando você desvia desse destino, ele simplesmente recalcula a rota e te dá o menor caminho possível de novo para aquele destino. Ele não fica remoendo, ele não fica reclamando que você errou, poxa vida, agora vai demorar mais. Não. Ele simplesmente
te coloca de novo na rota. Então, quando você se preocupa com o objetivo e não com o como, é mais fácil você se colocar de novo na rota. É mais fácil. O que dá para você fazer realmente agora? O que realmente é possível para você fazer agora? Não, agora, né, no meu caso específico, por exemplo, o que eu posso fazer hoje para me tornar uma pessoa ainda mais próspera financeiramente? Por exemplo, eu preciso gravar mais vídeos, eu preciso estar mais presente nas redes sociais, eu preciso sempre criar um roteiro muito legal aqui para o programa, eu preciso me alinhar com tudo isso, eu preciso sim, gente, me posicionar, me vestir de acordo com o que eu desejo, eu preciso aprender mais sobre comunicação. Então, isso é o que eu preciso trabalhar em mim agora. É a parte que me cabe. O que eu faço? Eu vou trabalhar essas questões específicas na minha vida. Eu preciso fazer cada vez mais, então eu vou me programando para fazer mais. Porque hoje é necessário na profissão que eu tenho, no meio que eu vivo. Quando o meu objetivo ainda era só o atendimento clínico, que eu precisava fazer sempre estar preparada para atender os pacientes, sempre entendendo mais, sempre lendo mais, sempre muito mais próximo dos artigos científicos, dos livros, sempre olhando cada caso com muito cuidado. Era isso que eu precisava fazer naquela época, entende? Então, o que você precisa fazer para que você seja a melhor mãe do mundo? O que você precisa fazer para que você seja a melhor esposa do mundo? O que você precisa fazer na sua vida para que você seja a pessoa mais feliz desse mundo, né? Você precisa começar a mudar interiormente. Você precisa, e eu volto a dizer porque isso é muito importante, você precisa se convencer de que você é capaz. É esse o trabalho. Às vezes a gente passa tantas horas ali fazendo uma oração, tentando convencer Deus de que a gente merece alguma coisa, né? Como se a gente tivesse o poder de convencer a Deus que nos conhece infinitamente. Quando, na verdade, você precisa se convencer, você precisa acreditar que você é capaz, né? E eu sei que muitas vezes essas mudanças são muito doloridas. Por quê? Porque mudança, ela traz muitas coisas, mas ela também afasta muitas coisas. Nem sempre nós estamos preparados emocionalmente para perder algumas coisas. Sim, porque no universo nós temos que fazer escolhas, né? São escolhas que nos aproximam de determinadas coisas e nos afastam de todas as outras de alguma forma. Quando eu me dirijo para o norte, eu estou me afastando do sul. Isso é óbvio. Mas a gente tem que entender o que realmente importa, né? E não ter medo de deixar para trás aquilo que não combina mais com a gente. Começa fazendo um exercício simples, eu sempre proponho esse exercício. Começa pegando as suas roupas, vestindo e vendo o que combina com você, o que ainda serve em você, o que combina com aquela pessoa que você quer se tornar. Não tem problema doar as outras roupas, não tem problema doar aquilo que não combina mais com você, que está ali ocupando espaço, que não tem nada a ver com o que você deseja. Não tem problema nenhum. Por quê? Porque você abre espaço para aquilo que você deseja, né? Não tem problema deixar de frequentar um lugar que não te faz mais bem para frequentar um lugar que vai te fazer bem, que vai trazer para você um desenvolvimento, que vai te colocar onde você deseja. Qual é o problema disso, gente? Qual é o problema de deixar de frequentar um lugar que você não gosta mais? Mas as pessoas vão falar, as pessoas vão pensar, mas quando você coloca a sua cabeça no travesseiro à noite, é a sua consciência que te cobra, é a sua consciência que te diz você é capaz, você deveria estar fazendo. E é muito triste desperdiçar dons, né? Eu digo que é um pecado desperdiçar dons, deixar para depois, procrastinar, não colocar em prática aquilo que a gente realmente deseja, deixar a vida passar. Quantos sonhos você tem deixado para lá? Coisas que você acreditava antes que eram possíveis na sua vida. Gente,
qual a profundidade e a importância disso? Eu vou trazer aqui um exercício que eu já trouxe no programa, mas hoje cabe perfeitamente com o que nós estamos falando. Se você assiste o programa toda semana, é bom você ter a oportunidade de fazer novamente, mas a gente vai dedicar também às pessoas que estão começando a assistir agora. Então, acho muito válido fazer esse exercício, né? E eu falei no início do programa que você podia ter papel e caneta aí nas mãos. Pode ser que você utilize ou não, mas dá para utilizar também só com pensamento. Eu vou fazer 3 perguntas. 3 perguntas e eu quero que você responda essas 3 perguntas. Tem um objetivo, tá? Não são perguntas aleatórias. A primeira pergunta é: o que você perde quando você decide realizar aquilo que você deseja? Vou te dar um exemplo. Vamos supor que o exemplo que eu trouxe aqui agora, eu preciso postar mais vezes, estar mais presente nas redes sociais. O que eu perco quando eu decido fazer isso? E aí eu vou falando e você vai trazendo isso para a sua realidade, tá? Vamos supor que o seu caso seja estudar, talvez o seu caso seja praticar atividade física. Você vai adaptar isso para o que você deseja. Você vai pegar uma situação e adaptar. E para ilustrar aqui, vou trazer essa situação que eu comentei anteriormente. Preciso estar mais presente, postar mais nas redes sociais. O que eu perco quando eu faço isso? Bom, eu sinto que eu perco tempo para fazer as coisas que me derem vontade, tá? Vamos imaginar que eu perco tempo de fazer as coisas que simplesmente me dão vontade de fazer. Por exemplo, ao invés de eu estar aqui gravando, eu poderia estar passeando, viajando, poderia estar com a minha família. O importante é você ter em mente o que você perde. Quando eu digo que eu perco tempo, é justamente isso que eu disse. Eu perco um tempo de estar com a minha família, ou de repente estar viajando, fazendo uma atividade física ou trabalho. Eu trabalho também com eventos, sou presidente de um município e outras atividades. Então, quando eu deixo de fazer essas outras atividades, passar um tempo com meu marido para gravar, eu sinto às vezes que eu perco tempo. Eu posso sentir também que é trabalhoso, que é difícil, porque eu tenho que me arrumar, eu tenho que preparar um roteiro. Então eu posso sentir também que é um trabalho que eu poderia, às vezes, estar monetizando e ganhando dinheiro de uma outra forma. Eu posso sentir que perco dinheiro porque eu preciso investir, uma vez ou outra, em um equipamento melhor, para ter mais qualidade, para fazer mais qualidade para vocês, uma iluminação. Eu preciso me arrumar. Ou ainda falando sobre aquilo que a gente perde, tem também um outro aspecto que é muito importante no meu caso. Aquela insegurança. Sim, eu fico com medo das pessoas não gostarem, das pessoas criticarem, das pessoas não entenderem o que eu estou passando. Então, isso também é algo que eu sinto sempre que eu tenho um sentimento negativo. Eu posso perder ali, me expor demais. Então, existem vários mecanismos na minha cabeça que me fazem acreditar que eu perco. Então, eu quero que você enumere aí. Você tem medo de perder o respeito de alguém? Você tem medo de ouvir críticas? Você pode perder dinheiro? Às vezes você tem que investir num curso. No seu caso específico, eu quero que você vá enumerando tudo que você perde. E aí, eu quero que você enumere ali na frente a segunda pergunta. O que você ganha? Sim, porque você acredita que você ganha se você colocar em prática, se você realizar aquilo que você tanto deseja. Por exemplo, se eu começar a postar mais, eu sinto que eu ganho em audiência, eu sinto que eu realizo aquilo que eu desejo, eu posso ganhar dinheiro, eu posso me dedicar, ter mais tempo com a minha família quando o retorno de tudo isso vier. Então, eu sinto que eu ganho dinheiro, eu sinto que eu ganho tempo, eu sinto que eu ganho o respeito das pessoas. Você consegue entender que tudo que eu coloquei naquela lista ali, que eu sentia que eu perdia, caso dê certo e eu consiga executar o que eu desejo, pode ser que eu tenha um retorno, que eu ganhe de volta tudo aquilo que eu coloquei na lista? Eu não sei se na sua lista foi assim. Vamos supor que você queira fazer um curso, você sente que você perde dinheiro, mas lá no futuro você tem um salário melhor. Vamos supor que você queira
se cuidar mais, frequentar uma academia, você sente talvez que você perde tempo, dinheiro, algumas coisas, mas no futuro você tem mais qualidade de vida, pode economizar em saúde ali, com medicamentos. Não sei qual o seu caso específico, mas eu quero que você enumere o que você perde e depois o que você ganha. E aí, agora, vou fazer a pergunta mais importante de todas. O que você perde se você adiar seu desejo, seu propósito, seu objetivo por mais 5 anos? Você já vem adiando por alguns anos, né? Vamos supor que eu demore mais 5 anos para começar a me posicionar aqui. Talvez, no momento que eu começar a fazer, essa plataforma nem seja mais aquela plataforma onde eu desejo postar, nem seja mais rentabilizando, nem seja melhor. Talvez eu tenha mudado tudo, talvez outras pessoas já tenham se despontado tanto e chegado lá na frente. Olha o que eu perco também, a sensação de dever cumprido, de ter colocado os meus dons em prática, de autorrealização. Eu posso perder também em questão de respeito das pessoas, que eu posso ter falado com as pessoas que eu ia fazer e as pessoas olham, ela fala, mas nunca faz. Então eu perco credibilidade. Olha quão perigoso é ficar adiando. Eu só fiz essas 3 perguntas para que você entenda quão perigoso é deixar a vida passar, deixar os seus sonhos, os seus projetos, os seus propósitos simplesmente para depois, e deixando para depois. Olha quão desastroso isso pode ser, quão ruim isso pode ser para você, limitador. Então, gente, quando eu falo que o trabalho ele tem que ser um trabalho interno, eu estou sendo muito sincera e a mais pura verdade. Esse trabalho de transformação, esse trabalho de utilizar a lei da atração a seu favor, esse trabalho de todos os dias trabalhar na sua fé, alimentar a sua fé, esse trabalho de se tornar quem você deseja, ele é um trabalho muito interno. E eu sei que você pode sim sentir medo e você precisa identificar quais são os seus medos, né? Por isso que eu fiz aquela primeira pergunta sobre o que você perde, para que você tenha facilidade para identificar o que está te travando. Então, no programa de hoje, gente, nós falamos sobre autoconhecimento, autorresponsabilidade, falamos sobre nos convencer, sobre nos preocuparmos com o que nós desejamos e pararmos de nos preocuparmos com o como. Sim, e falamos também sobre pequenas transformações, pequenas coisas que você pode fazer no seu dia para se transformar. Falamos também sobre como começar, né, dar o primeiro passo, como se sentir o que você deseja, como se tornar, criar um personagem daquilo que você realmente deseja, que realmente combina com você. Não um personagem que não tem nada a ver com o seu propósito, que você deseja, mas alinhado, completamente alinhado com o que você realmente quer, com o que você realmente deseja, com os seus verdadeiros objetivos. E aí eu te convido a me seguir nas redes sociais, tem um QR Code aqui na tela, você está muito bem-vindo nas minhas redes sociais. Eu quero que você tenha total liberdade para me contar a sua evolução. Se você quiser me contar o que você sente que perde, o que você sente que ganha, me conta que você tomou a decisão. Sempre me faz muito bem ouvir relatos de pessoas que se inspiraram aqui nesse programa. É isso que nos move, que nos motiva. Então, eu te convido para me acessar ali nesse QR Code, me contar a sua história. Quem sabe o seu exemplo não vai ser contado aqui daqui a pouco, igual hoje eu contei o exemplo da Mariana Rios, que me inspirou. Quem sabe o seu exemplo não vá me inspirar todas essas pessoas que estão aí nos assistindo. Eu te faço esse convite e te convido principalmente a colocar em prática o que você deseja, a se transformar, a se conhecer, a começar uma vida nova a partir de hoje, porque a lei da atração vai acontecer para você. A fé, ela vai acontecer para você, você crendo ou não. Se você acredita no ruim, se você tem fé que coisas ruins vão acontecer, coisas ruins vão acontecer, mas se você acredita no bom, no positivo, pode ter certeza
que coisas extremamente maravilhosas, fantásticas e positivas vão sim acontecer na sua vida. Esse programa tem esse objetivo: transformar pessoas, levar as palavras de fé, as palavras verdadeiras, ensinamentos para que você possa se tornar cada dia mais feliz e mais realizado. Ok? Realizado, é isso que nós desejamos. Fala, empreendedora! O meu nome é Ana Carla, tenho 30 anos, sou formada em administração de empresas e empreendo no ramo da moda e da beleza feminina há mais de 10 anos. A jornada de uma empreendedora é feita de grandes desafios, mas também de grandes realizações. E é sobre essa jornada que nós vamos falar aqui. Meu nome é Sandra, eu entrei no mundo do empreendedorismo em 2019 com uma unidade da Makeup 10 e hoje nós já temos 5 unidades em 2 estados diferentes. Em 2019, quando eu comecei, eu não imaginava que eu conseguiria chegar a 5 unidades em 2 estados diferentes. É muito desafiador, né? Não dá pra gente negligenciar isso, mas vale muito a pena. A nossa história, assim como a sua, é marcada por muita força e resiliência. E é daqui, da região da 44, onde é o maior polo de moda feminina e que é palco para várias mulheres empreenderem, que eu te convido a embarcar nessa jornada comigo. A cada programa do Fala Empreendedora, nós vamos trazer histórias de outras mulheres que empreendem para te inspirar, te engajar e, claro, trocar muita experiência. Infelizmente, nosso programa de hoje já chegou ao fim. Eu te agradeço muito por ter ficado aqui comigo até agora. Reforço o convite para me seguir nas redes sociais. Vamos batendo um papo durante a semana e sim, a gente coloque na sua agenda no próximo sábado, das 20 às 21 horas, o Emara aqui na TV Gazeta Brasil, feito com muito carinho para você que está em casa. Então, tenha uma semana extremamente abençoada, transformadora. Espero que você alcance, sim, todos os seus objetivos, que você realize todos os seus sonhos de felicidade, prosperidade, todas as bênçãos do mundo para você. Muito obrigada e até o próximo sábado.